Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 6. Nesse mês de dezembro, vamos ter os cultos voltados para o tema do nascimento de Jesus, a vinda do Salvador. Eu quero animá-lo a estar presente de manhã, à noite, se você puder, para estar aproveitando tudo que Deus vai fazer nesse tempo aqui conosco, na nossa igreja. Então, Gênesis capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 13, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, a partir do versículo de número 13. Diz assim, Gênesis 6, a partir do versículo 13. Então, Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura e na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares, baixo, segundo e terceiro, porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará, mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo suas espécies, dos grandes animais segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, que nos reúne aqui hoje, mais uma vez, como povo Teu. Pedimos que, nesse momento, Senhor, que já recebeu os nossos louvores, ouviu as nossas orações, se digne também de agora falar conosco, nos abençoando com a Tua palavra, que ela encontre lugar em cada coração, mente e cumpra o propósito pela qual foi enviada. Nos dá a Tua porção, é o que te pedimos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje, pela manhã, nós começamos a refletir sobre o anúncio de Jesus e vimos esse anúncio logo no Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, onde Deus prometeu a vinda de um Salvador, a vinda do Messias, a vinda do ungido, a vinda do Cristo, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que, como vimos, o Novo Testamento revela que é o chefe das potestades, Satanás. Jesus veio para destruir as obras do maligno. Ele venceu na cruz por nós
e porque agora estamos nele e não mais em Adão, participamos da sua vitória. Essa foi a nossa reflexão no período da manhã, no nosso culto. E nessa noite, nossos olhos se voltam agora para a Arca de Noé. Essa história tão conhecida, que ouvimos desde crianças, uma história muito contada às crianças, a Arca de Noé, e nos perguntamos o que essa arca nos anuncia, nos revela, nos aponta a respeito do nosso Senhor, do nosso Salvador, de Jesus. E com base na revelação como um todo, e especialmente a partir do testemunho do Novo Testamento, algumas analogias são possíveis. Quando olhamos para essa arca e a história toda que se desenrolou, a partir da luz do testemunho dos apóstolos, do testemunho do Novo Testamento, nós podemos dizer, primeiro, que Jesus, o nosso Salvador, é único. É único. Deus teve muita misericórdia de nós em nos dar apenas um caminho, sempre quando o assunto é salvação, para que não haja dúvida. É um só, é este. Em todo o Antigo Testamento, esse único caminho é apontado. Por exemplo, quando o povo vai atravessar o mar, Faraó está vindo atrás, do lado apenas deserto. Deus diz para Moisés fincar a sua vara no mar, e quando ele assim o faz, o mar se abre, mas o mar não se abre em diversos caminhos diferentes. O mar se abre e surge apenas um caminho entre as águas, de modo que quem quisesse ser salvo precisaria passar por aquele único caminho, porque não havia outro. Quando o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, iam entrar na tenda da congregação para realizar expiação pelos pecados do povo, havia também uma única porta, uma única entrada. Quando Jesus morre na cruz e o véu do templo se rasga, ele não se rasga em diversos pedaços, mas o texto, o testemunho apostólico é claro que o véu se rasga de alto a baixo. Apenas um caminho se abre, como diz o autor do Hebreus, que o Senhor Jesus, com o seu corpo, o seu sacrifício, nos abriu um único e verdadeiro novo caminho por entre o véu. É aberto apenas um caminho até o Santo dos Santos, à presença de Deus. E nesse texto que lemos, quando Deus ordena que Noé construa algo para a salvação dele e da sua casa, pois ele já havia determinado que viria o dilúvio, ele não diz para Noé construir 100 embarcações, 50 embarcações, 10 embarcações, mas a ordem é para que se construa uma única arca. E o mais interessante é que esta arca, Deus diz para colocar também uma só porta. Versículo de número 14, constrói uma arca de madeira de gofer,
Versículo de número 16. Farás na arca uma janela de um côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca. De modo que quem quisesse ser salvo do dilúvio, fosse uma simples pomba, fosse um rei com toda a sua ostentação, ambos teriam que passar pela única porta. Não havia outro caminho, não havia outra possibilidade de salvação, e com Jesus é o mesmo. Deus aponta para Ele, olhem para Ele, porque não há outro caminho. Quem quiser vir a mim, terá que passar pelo caminho da salvação, que se chama Jesus Cristo. Nunca, nunca, nunca na história desta terra houve e nem haverá outro caminho de salvação. Jesus é o caminho. Como que nós que vivemos hoje há 2000 anos ou mais de Jesus Cristo, somos salvos, crendo que Ele veio. Aquela promessa do Gênesis foi cumprida, o descendente da mulher veio, o Messias chegou, e Ele se chamou Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Nós cremos e assim somos salvos, porque crendo nele, Ele nos conduz pelo caminho da vida, Ele nos conduz até Deus. Ele é o único caminho. Como os que viveram antes dele, 5, 10, 500, 1000, 2000, 5000, que seja, anos antes da vinda dele, eram salvos. Por meio da lei? Não. O apóstolo Paulo mesmo diz que por meio da lei ninguém seria salvo, mas que a lei nos serviu de aio, de guia, até Jesus. Ou seja, nós que vivemos depois de Jesus, da vinda dele, a sua primeira vinda, lá na manjedoura, seu ministério terreno, a sua cruz, nós somos salvos crendo, o Messias já veio, Jesus Cristo. E como eram salvos que viveram antes? Crendo que o Messias viria. E quando ele veio, olharam para ele e disseram: este é o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo. Começou a ser prometido desde o Gênesis, capítulo de número 3, como foi o caso de Abraão. Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Moisés profetizou, falou da vinda de Jesus, quando diz que viria um profeta como ele, a ele ouvirás. Davi profetizou num salmo também a vinda de Jesus Cristo, quando no Salmo 110, versículo 1, ele escreve: o Senhor Deus, disse ao meu Senhor, o Senhor Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Como o próprio Senhor nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o testemunho. Deus nos deu na sua misericórdia, não N caminhos para a gente se perder, se confundir, mas Deus, na sua graça, nos deu um único e certeiro caminho, que se chama Jesus. A Ele a glória e o louvor para sempre. Jesus Cristo. Quando a gente olha para essa história e olhamos para essa arca, vemos que o nosso Salvador é único e vemos que o nosso Salvador é simples. Ele é simples, porque essa arca, irmãos, não era um navio.
ela não tinha assim uma aerodinâmica para sangrar as águas. Não, era um caixotão. Era em forma de retângulo, retangular. Ela não sangrava as águas. A única coisa que essa arca conseguia fazer, sabe o que é? Boiar. A única coisa que a arca podia fazer era boiar, mas aquela arca, aquele caixotão, aquele baú, era suficiente para salvar. Era suficiente. Quem entrasse era preservado. Quem ridicularizasse, desprezasse, estava perdido. E o mesmo com Jesus. Quem olhava para Jesus, alguns não viam nele mais do que um carpinteiro que inusitadamente se tornara um rabi. Mas como se tornou um rabi? De onde vem esse conhecimento, sendo que ele não teve instrução? É o filho do carpinteiro, o filho da Dona Maria, e os seus irmãos, as suas irmãs estão aqui conosco. Era só o filho de José. O Isaías, profeta, falando a respeito de Jesus que viria, diz que nós não vimos nele beleza que nos atraísse, mas que ele foi um homem experimentado em dores, alguém de quem as pessoas viravam o rosto. Não era uma celebridade, aquela pessoa que as pessoas querem estar, querem ver, quer autógrafo. Jesus em si era o filho do carpinteiro, que se tornara rabi. Depois que ele começa o seu ministério, fazendo os milagres, aí sim a multidão vai atrás dele. Mas Isaías diz que era um homem de dores, de quem as pessoas viravam o rosto. Paulo diz que o seu sacrifício na cruz não foi algo aprazível de ser visto. Pelo contrário, foi escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas foi aquele rabi carpinteiro e a sua cruz que Deus escolheu como meio para salvar o mundo, eu e você. Eu e você. Caminho tão simples que é desprezado pelos sábios e entendidos. Porém, a porta da arca está aberta. Ela se chama Jesus de Nazaré. Qual vai ser a sua decisão? Você vai desprezá-la ou vai entrar por ela? Como diz Hebreus 3, 7 a 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. A porta está aberta, ainda está aberta, e se chama Jesus. Por mais simples que pareça, Ele te salva. Terceiro, irmãos, o nosso Salvador é proteção. Porque quando chove muito forte, a gente procura um lugar para nos proteger, a gente procura uma cobertura. E interessante que um dos sentidos da palavra expiação é cobertura. Expiar é cobrir pecados. Quando Deus diz no versículo 14 para construir a arca e a cobrir ou a revestir com betume, é a palavra também que dá o sentido de cobrir, no sentido de expiar, de
proteger o pecador. Seja como for, irmãos, quem entrava na arca ficava protegido, ficava coberto, tinha a sua vida preservada do juízo que caía lá fora, do dilúvio das águas que castigavam a arca, e da mesma forma, quem está em Jesus Cristo é preservado do dia do juízo de Deus. Porque lá na cruz, Pedro ainda usa a simbologia do batismo para dizer lá na sua carta que por meio da arca apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água, que prefigurando o batismo vos salva. Lá na cruz, Deus demonstrou não só toda a sua justiça, mas demonstrou também toda a sua misericórdia. Deus demonstrou toda a sua justiça porque Ele não deixou impune sequer um pecado. Todos os pecados que foram cometidos antes da cruz, todos os pecados que foram cometidos depois da cruz, todos os pecados que ainda serão cometidos, cada um deles foi punido. Nenhum deles ficou impune. Nenhum deles. Mas Deus também demonstrou toda a sua graça e toda a sua misericórdia, porque Ele puniu todos esses pecados, não em nós, os autores dos pecados, mas nele mesmo, por meio da pessoa do seu Filho Jesus. Como diz 1 João capítulo 2, versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Se nós estamos vivos e o mundo ainda está sustentado, é porque Jesus foi para a cruz antes da fundação do mundo. Porque o salário do pecado é a morte. Por que Davi ouviu do profeta Natã, depois que Natã lhe convenceu do seu pecado, Natã lhe contou uma história, Davi disse: esse homem merece morrer. E o que Natã respondeu? Tu és este homem. Tu és este homem. O pecado de adultério, a pena era a morte. Por que Davi então não morreu? Porque era Davi? Porque a lei não valia para Davi? Quer dizer, se fosse outro, valeria. Mas como era Davi, então não. Não é porque era Davi. É porque Jesus pagou aquele pecado de Davi na cruz. Era para Davi morrer, mas Jesus morreu no lugar dele. Jesus é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Por isso que o sacrifício de Jesus valeu para Davi. Mesmo Davi tendo vivido e pecado tão antes de Jesus vir e morrer na cruz por ele. E por mim também, e por você, louvado seja Jesus. Ele morreu por nós. Nasceu para morrer por nós. E ressuscitou para a nossa salvação. E quarto, irmãos, olhando para a arca, para a história de Noé e a sua arca, nós vemos que Jesus, o nosso Salvador, é salvação, e é salvação das nossas histórias,
porque por meio dele uma nova história é possível. Uma nova história é possível. Alguém já disse que cada um tem uma história, é verdade, você tem a sua história, eu tenho a minha história, o irmão tem a história dele. Temos muitas histórias. Mas a gente tem que tomar cuidado para, em meio às nossas muitas histórias, a gente ficar tão enamorado dessa nossa história e acabar se desapercebendo da história. A história que os alemães chamam de a história da salvação. Porque ela está acontecendo. Em meio às nossas muitas histórias, cada capítulo dela está se cumprindo, está acontecendo. Queira a gente se aperceber dela ou não, ela está acontecendo. E aconteceu assim nos dias de Noé. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 24, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, cada um vivendo a sua história, até o dia em que Noé entrou na arca e não se deram conta. Estavam tão entretidos nas suas histórias. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Veio o dilúvio e o mundo dos homens ficou como era antes dos 6 dias da criação, totalmente coberto por águas. O mundo dos homens voltou a ser como era antes dos 6 dias da criação, coberto por águas. Um caos. Quando as águas do dilúvio baixam, e se a gente fizer a conta, vai ver que Noé e a sua família ficou na arca cerca de 1 ano. Imagina o desespero para sair daquela arca. Não aguento mais ficar nessa arca. Mas era melhor estar dentro do que fora. Então, quando as águas todas baixam, e Deus então manda Noé sair da arca, interessante é que a ordem que Deus dá a Noé, as palavras que Deus profere a Noé, são as mesmas palavras que Deus deu a Adão e Eva. Versículo 1 do capítulo de número 9, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes as mesmas palavras que disse para o primeiro casal: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, Deus estava recomeçando com a humanidade a história da humanidade. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Assim como por meio da arca, Deus permitiu que a história de Noé não apenas continuasse, mas que ele vivesse uma nova história em Cristo Jesus, a nossa arca. Deus nos dá mais uma chance. Deus dá mais uma chance. Deus dá mais uma chance para casais. Deus dá mais uma chance para igrejas. Deus dá mais uma chance para pessoas. Deus dá mais uma chance para mim. Deus dá mais uma chance para você. Deus é o Deus da nova chance. Em Cristo Jesus, Ele nos dá uma nova chance. Louvado seja o Senhor. É como a história de uma família que se acabou devido a um adultério. O marido adulterou e a esposa, em retaliação, fez o mesmo e a família se acabou. Aí um dia aquela mulher
resolve sair do computador e bate os olhos no porta-retrato do que um dia foi a sua casa. Ela, o esposo e 2 filhos. E aí o coração dela se quebranta. Ela se ajoelha e ela ora. Senhor, o que aconteceu com a minha família? E ela então, depois da oração, pega o telefone, liga para o esposo e diz: olha, para mim não importa aonde você está, volte para casa. Volte para casa. E o pastor, que viveu isso, porque era uma família da sua igreja, diz que quando ele chega à casa, naquele dia, quem vai abrir a porta é um dos filhos que tinha saído de casa, mas voltou junto com o pai. E o filho diz assim, a família reunida na sala: pastor, ore, porque hoje Deus está restaurando a nossa família. Ore, pastor, porque hoje Deus está começando uma nova história. Deus está escrevendo, em nome de Jesus, para você uma nova história. Uma linda história. Porque Deus em Cristo Jesus está mudando você. Você. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Sabe como Deus muda a nossa vida? Mudando a gente. Sabe como Deus melhora a nossa vida? Melhorando a gente. Então hoje pela manhã, nós vimos Jesus na promessa da vinda do descendente da mulher. Aquele que esmagaria e esmagou a cabeça da serpente. E hoje à noite nós vemos Jesus na arca. Por quê? Porque tudo é sobre Ele. Tudo é sustentado por Ele. E tudo só continua mais um dia por causa dele. Como disse Paulo, por Ele, para Ele e dele são todas as coisas, a Ele a glória, hoje e para sempre. Amém. Que assim seja, e que Deus em Cristo, que sejamos sempre encontrados na nossa arca chamada Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.